Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Precisamos pensar e repensar a maneira como vivemos e o quanto estamos abertos para ouvir o que Deus está falando, para não termos um posicionamento de resistência ao que Ele está querendo nos ensinar, nos falar. A gente precisa amadurecer. Não podemos ser religiosos, não podemos agir segundo o pensamento natural, não podemos ser instrumentos, de maneira que a vontade de Deus não se expresse nem se revele por meio de nossas vidas. Lá em Atos, no capítulo 7, dos 51 ao 53, na realidade dos 51 ao 57, nós podemos ler acerca do posicionamento dos religiosos a quem Estevão estava testemunhando. Ele diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjo e não aguardastes. Ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes, arremeteram contra ele. Que precisamos entender, o que precisamos compreender disto. Nós não podemos ser religiosos. Nós precisamos estar abertos ao que o Espírito está nos falando, à vontade do Pai, ao seu querer, à sua vontade. Precisamos de um coração quebrantado diante de Deus. Um coração que reconhece a dependência completa, que reconhece que vive e precisa viver segundo o querer do Pai. Comprometido com a vontade do Pai, comprometido com o seu querer, comprometido com a sua vontade, sendo instrumento de justiça, expressão da justiça do Pai neste mundo. Este é o nosso propósito, esta é a razão da nossa vida, do nosso viver. Temos e precisamos revelar o Pai ao mundo, manifestar a sua vida, as suas virtudes. Por isso não podemos nos apegar a ensinamento e nem pensamento de homens. Precisamos julgar tudo à luz da palavra de Deus, de maneira que a gente haja como um filho, com um coração sincero, mas com um coração quebrantado, reconhecendo que depende inteiramente do Pai para toda a obra que é realizada em nós e através de nós. Nós precisamos entender que precisamos estar alinhados com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, para que a gente não caia no engano do pecado, no engano do pensamento natural, de querer viver uma religiosidade agregando coisas que não têm nada a ver com o reino de Deus e nem com a vontade do Pai. Não podemos ser religiosos. Não se trata de aparência. Não se trata de cultos que possamos realizar com o intuito de pensar que estamos servindo ou prestando um serviço a Deus. Não se trata de um tempo que dedicamos a Deus, mas de compreendermos que a nossa vida tem que ser de maneira completa e total expressão do Pai em todo lugar, em todo tempo, revelando sua graça, sua misericórdia e seu amor. Somos chamados para vivermos o reino de Deus de forma plena, total, sem expressão de qualquer atitude ligada ao pensamento natural. Um pensamento que é animal, é diabólico e é demoníaco. Não tem nada a ver com Deus. Nós não podemos nos submeter
aos desejos do pensamento natural. Por isso precisamos conhecer as Escrituras, mas conhecer, reconhecer e entendendo que dependemos inteiramente de Deus e dependemos inteiramente da sua vontade. Somos instrumento do Pai, somos expressão da sua vontade, somos como seu Filho Jesus Cristo. Nós estamos aqui para fazermos da nossa vida oferta em favor das pessoas, para testemunharmos acerca de nosso Deus e da sua vontade e para revelarmos Ele ao mundo. Não existe outra razão, não existe outro propósito, não existe outra questão a ser acrescentada de que não devemos viver neste mundo querendo prestar um serviço a Deus. Mas nós devemos entender que somos a expressão dele, o revelar dele, o manifestar dele neste mundo, para que o seu nome seja glorificado por meio das obras que nós realizemos. Nós precisamos entender isso e compreender e nos submetermos à vontade do Pai, para que ele seja glorificado, bendito neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.